Gente, vamos lá. Livro de Evangelismo, unidade de número 4, a última unidade desse livro, e o tema é praxis evangelística. Gente, o que é essa praxis aí, ó? Qual que é o significado disso? É a prática. Então é como se nós fôssemos estudar a prática evangelística da semeadura à abundante colheita. Então nós falamos no decorrer desse mês, desse livro, sobre vários aspectos da evangelização, da ação de pregar o evangelho. Nós falamos dos fundamentos bíblicos, nós falamos da estratégia, do preparo que nós, como evangelizadores, precisamos desenvolver. Falamos da dependência do Espírito Santo que nós temos que ter para pregar Jesus para as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a prática evangelística e pensar um pouco da semeadura até a colheita. Quando nós estamos evangelizando alguém, nós estamos fazendo o quê? Estamos semeando a boa semente, que é a palavra de... E quando a pessoa aceita o evangelho, entrega a vida a Cristo e tem a vida transformada, é como se acontecesse uma colheita, é como se ocorresse a colheita daquela boa semente que foi semeada. Portanto, capítulo 1 aí, nós vamos falar sobre a evangelização de crianças e adolescentes. Eu pergunto a vocês, a forma de evangelizar uma criança ou um adolescente deve ser a mesma de evangelizar um adulto? Não. Por quê? Por que não? Porque a criança geralmente não entende as coisas ou as falas de um adulto. Então vamos pensar um pouquinho. O que é uma criança? Uma criança, ela é uma pessoa, sim ou não? Sim. Ela é uma alma, sim ou não? Sim. Ela é uma vida que, depois de alguns anos, vai ter consciência do pecado e precisa da salvação, sim ou não? Sim. Então, em termos diretos, uma criança é como qualquer outra pessoa, amém? Amém. Agora, a fase da criança é chamada de infância. E segundo aí a OMS, Organização Mundial da Saúde, segundo as leis brasileiras, segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, a criança vai de 0 até 12 anos. Nós costumamos pensar que aí com 10 anos já é um adolescente, mas para as leis de 0 a 12 anos está o período da infância. Então uma criança, ela é considerada assim do 0 aos 12 anos. E os adolescentes, dos 12 até os 20 anos. Eu, particularmente, acho 20 muita coisa, porque a maioridade no Brasil se dá com 18. Pode tirar carteira de trabalho e trabalhar registrado a partir dos 16. Então, pode trabalhar a partir dos 16, pode tirar a carteira de motorista com 18 e já se torna responsável legal de si mesmo com 18, porém, para os estudos da personalidade da vida humana, até 20 anos os psicólogos consideram como um adolescente. Depois aí nós vamos ver nas próximas faixas etárias jovens e adultos e posteriormente os idosos. Mas o que ocorre, pessoal? As crianças geralmente elas aprendem a palavra de Deus de forma muito assim fácil e de forma
muito rápida através do conteúdo áudio e visual. Dificilmente a criança lembra da história que o professor, a professora da escola bíblica, ou de uma pregação, em que é apenas falado, em que é apenas pregado. Dificilmente elas gravam. Porém, as musiquinhas. Gente, como que as crianças aprendem fácil as musiquinhas? Os desenhos bíblicos. Como que as crianças decoram rápido as histórias bíblicas que são transmitidas através dos desenhos. É por isso que, quando você ou eu formos evangelizar uma criança, quando nós tivermos a oportunidade de falar de Jesus para uma criança, usar recursos áudio e visuais são estratégias fantásticas, são estratégias extraordinárias. E aqui a gente pode pensar sobre fantoches, que é a utilização daqueles ursinhos, aqueles bichinhos com as mãos, teatrinhos, são as próprias musiquinhas de criança, são instrumentos maravilhosos para a evangelização das crianças. Agora, ó, detalhe, ponto aqui, ó, de interrogação bem grande. A criança decora fácil as musiquinhas, sim ou não? Decora fácil os desenhos, sim ou não? E isto implica dizer que o conteúdo das musiquinhas e o conteúdo dos desenhos devem ser bíblicos, devem ser bons. Porque você pensa comigo, uma criança de 5 anos, quantos anos? Que escuta uma musiquinha evangélica que não é bíblica, e ela escuta até os seus 12 anos para então entrar em uma classe de adolescentes. Vai dar para arrancar isso dela quando ela for adolescente? Não, mas eu aprendi no desenho bíblico, vou pegar um exemplo. Eu aprendi no desenho bíblico que Josué deu 7 voltas em Jericó. E a Bíblia não diz que foram 7 voltas. A Bíblia fala 6 voltas no primeiro dia e 7 no último dia. São 13 voltas. Aí a criança está aprendendo na musiquinha 7 voltas durante a infância toda. Como é que vai arrancar isso dela depois? Dá para tirar isso do adolescente depois? Muito difícil. Qual é, gente, a maior estratégia de ganhar adeptos, de fazer convertidos do islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo hoje? É alcançar esse grupo aqui, crianças e adolescentes. Porque se uma criança aprende algo desde a mais tenra idade e cresce aprendendo aquilo, dificilmente a criança vai desapegar daquilo que ela aprendeu. É por isso que nós temos que ter cuidado na hora de escolher, aí tanto tia, tio, professor, professora, pais e mães de crianças, nós devemos ter cuidado na hora de escolher as musiquinhas e os desenhos bíblicos para que as crianças assistam. Existe material muito bom na internet, existe bíblias infantis muito boas, mas nós temos que ali conferir não só o audiovisual, mas também o conteúdo, para ver se está dentro da palavra de Deus. Fica claro isso, irmãos? Amém? Agora, e os adolescentes? De que forma que nós vamos alcançar com mais ênfase, com maior impacto, esse grupo que está aí considerado pelas leis dos 12 aos 20 anos,
chamados de adolescentes. E olha, gente, vou fazer uma observação aqui. Os adolescentes são muitas vezes chamados nas igrejas do quê? De aborrecentes. Sim ou não? Esses aí são os aborrecidos. É difícil de lidar com essa idade. Por quê? Os hormônios estão aí à flor da pele, é o período da puberdade. A menininha vai virar mocinha. O menininho tá achando que tá virando homão. Então é um período complicado. E por conta disso, muitas igrejas deixaram de lado ou passaram vou usar a linguagem aqui do evangeliquez brasileiro, descer o cajado nos adolescentes e chamá-los de aborrecentes por conta deste período de transição da infância para a vida jovem e adulta. Agora, o que nós temos que entender? Jesus veio para os adolescentes também, sim ou não? E as questões que são hormonais, as questões que são da própria vida humana, que nós já passamos e eles estão passando, nós precisamos entender que é algo da idade deles, e não deixar esse grupo de lado. Muitas igrejas deixam esse grupo de lado por conta dos desafios de evangelizar e fazer com que esse grupo fique firme. Agora, essa é a solução? Porque o maior índice, principalmente daqueles que nascem em um berço evangélico, um berço cristão, o maior índice de afastamento das igrejas é nesse período da adolescência. As amizades, a escola, é o maior índice de afastamento das igrejas evangélicas é nesse período. E aí, queridos, qual é a forma que a igreja deve lidar com esse grupo? O livro apresenta para nós que é trabalhar de uma forma dinâmica, com dinamismo. O que é isso? Estar sempre envolvido. Essa idade é uma idade em que eles querem participar, eles querem estar ativos, eles querem estar presentes. Olha, o que tem para mim fazer, o que eu posso ajudar. É uma idade que eles ainda não trabalham, eles ainda não têm dinheiro, eles ainda não contribuem, e por isso muitas igrejas deixam de lado. Não, essa idade aí só dá gasto. Igual criança, departamento infantil só vai dar gasto. Agora, se nós perdermos estes grupos das crianças e dos adolescentes, e Jesus não vier daqui 40 anos, nós teremos uma igreja no futuro? Com certeza. Então, nós precisamos trabalhar com essa classe de adolescentes com dinamismo e envolvimento, porque é bíblico que os mais novos tenham a força, tenham a disposição. Olha, pessoal, vamos fazer um mutirão aqui, ó, sexta-feira, todo mundo para limpar os bancos da igreja, para ajudar aqui, ó. Olha, sábado, vamos sair para entregar um folheto, tal. Geralmente o pessoal assim que gosta mais dessa questão de envolvimento, de estar trabalhando, são pessoas mais novas, porque tem essa disposição, tem a saúde, tem o vigor. Então, trabalhando dessa forma, fica mais fácil de evangelizar e de ganhar para Cristo estes grupos e esta faixa etária dos adolescentes. Agora, avançando para o capítulo de número 2, nós vamos pensar sobre a juventude e a vida adulta. As questões aí antropológicas que estudam o ser humano colocam a juventude dos 20 aos 30. Já é muito velho, não é, gente? Mas é assim que pontua. E depois os adultos dos 30 aos 60 ou 65 anos.
Agora, o que envolve? Quais os desafios da juventude que nós podemos pontuar, que nós podemos colocar aqui como relevância? Primeiro, escola ou universidade. Gente, nós não podemos nos esquecer que os jovens, eles estão, a maioria deles, os que não estão, deveriam, até os 18 anos, estão aonde? Nas escolas. Depois dos 18, alguns estão aonde? Na faculdade, nas universidades. E aí, vocês sabiam que a igreja evangélica, durante muitos anos, afastou a juventude com aquela conversa que estudar era uma bobagem? Muitos diziam assim, para que é que o jovem vai estudar? Jesus vai voltar a qualquer momento. Para que é que um jovem vai fazer 3, 4, 5 anos de universidade, se Jesus vai voltar em qualquer momento e tudo que você fez vai ficar aí? E aí criou-se, isso vem desde o catolicismo, criou-se uma ideia que quem tem fé, quem tem a fé, não deve ter intelecto. Criou-se essa ideia. A fé e a razão não se misturam. Lembram desse discurso? Ou você tem fé, ou você é inteligente. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é um intelectual. E aí, graças a Deus, no período da Reforma Protestante, o principal nome, e foi aí para criar as universidades, foi um teólogo e filósofo chamado Thomas de Aquino. Aqueles que passaram pelo livro de História da Igreja, nós lemos sobre ele, é uma história muito legal a de Thomas de Aquino. O que Aquino desenvolveu? A ideia bíblica de que a fé que Deus requer de nós é uma fé pensada. Vou até aproveitar que o irmão está aqui, ele sempre fala isso, né, Wellington? Que o nosso culto, que a nossa adoração, ela é racional, é o culto inteligente. É um culto, irmãos, que você sabe o que está fazendo diante de Deus. Mas por muito tempo as igrejas colocaram essas duas coisas em extremos diferentes. Se é cristão, para que você está estudando? Se é cristão, para que você está fazendo uma faculdade? Não, Júnior, para com isso. E por conta disso, muitos jovens se afastaram das igrejas. E hoje, graças a Deus, nós temos esse entendimento, que a fé que Deus requer de nós, não é uma fé boba, não é uma fé cega, é uma fé pautada nas Escrituras. Então é uma fé que pensa, é uma fé que raciocina. É claro que aquilo que nós não conseguimos entender, nós vamos crer sem entender. Mas aquilo que nós podemos entender, Deus quer que nós compreendamos. Depois, desafio de trabalhar também para ganhar almas jovens, amizades. Conseguir envolver estes jovens cristãos, estes jovens evangélicos, no trabalho da casa do Senhor, a fim de que eles vão aí gradativamente se desprendendo das más amizades. É um desafio isso, sim ou não, pessoal? Desafio. Depois, questão de carreira. Geralmente, na juventude, é quando nós passamos a pensar, olha, o que eu vou fazer da vida? Eu vou constituir família agora, eu vou trabalhar bastante, eu vou estudar primeiro. E quando a igreja compreende que o jovem está envolvido nessas questões, fica mais fácil de alcançá-los. Quer ver um exemplo?
O jovem que faz faculdade pode aproveitar o ambiente universitário para criar um trabalho de evangelismo ali. Um trabalho de oração, um trabalho de louvor, às vezes nos intervalos. O jovem aí que está fazendo uma carreira profissional e é cristão, e é cercado de outros jovens que estão ali trabalhando, estudando com ele, pode aproveitar essa questão empresarial, essa carreira profissional, para pregar Jesus para as pessoas. Então nós temos que ter essa compreensão. Temos que ter essa compreensão. Quer ver outra coisa? Durante muito tempo, líderes religiosos aconselhavam jovens a não estudar para não precisar faltar do culto durante os dias de semana. Isso também acontece. Porque tinha-se a ideia de que a vida cristã e a vida com Deus era somente no templo. E esquecia-se de ensinar o jovem ao quê? A ter um período particular com Deus todos os dias. Porque a vida cristã não é apenas nos dias que nós temos culto na igreja local. A vida cristã, ela deve ser vivida todos os dias. Irmão Micael, e a vida adulta? Desafios aí de evangelizar, ganhar um adulto para Jesus. O adulto, geralmente, irmãos, é aquele que está envolvido com família, e aqui eu coloco esposa, no caso da mulher, marido, os filhos, no caso de quem é os avós, os netos. Então, família, trabalho, a preocupação com o futuro, a preocupação com o período da aposentadoria. Olha, será que eu vou parar de trabalhar? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou poder parar com 50, parar com 60, parar com 80? Sabe Deus se vai parar? Só Deus sabe. Então, esses desafios estão diante do evangelizador, do evangelista, de mim e de você, quando nós vamos falar de Jesus para alguém adulto. Você pode perceber, quando você vai pregar Jesus para um jovem, quais são as conversas do jovem? Às vezes é um relacionamento que está começando, às vezes um trabalho, a carreira, ou o esporte. Você fala assim, não, eu vou ficar muito preso na igreja, não tem como eu ir passear. Isso, a preocupação com o lazer, a diversão, né, Haroldo? Então, aí adianta você pegar um jovem desse e falar assim, não, eu vou pregar a palavra para você aqui agora, mas eu quero te falar sobre como serão os teus últimos dias. Vou te falar o que a Bíblia fala sobre a tua velhice. Vai adiantar? O que ele está preocupado com velhice, gente? Não, estou novo, quero saber desfrutar agora. Então o que você deve pregar ali para o jovem? Olha, a Bíblia fala que os planos, os melhores planos estão na mão de Deus, para a gente não ficar ansioso, tal, para nós honrarmos a Deus na nossa juventude, porque Ele vai abençoar o nosso futuro e assim por diante. Agora, você vai conversar com uma pessoa de mais idade, que já tem família, que já trabalha, que está aí no auge aí da sua vida, com seus 40 anos de idade. A conversa dele é essa: passeio, diversão, sair, conhecer novas pessoas? Claro que não. A conversa de uma pessoa dessa já mais velha é outra. Estou pensando mais no dia de amanhã, estou pensando aí no futuro dos meus filhos, no futuro dos meus netos. Então, nós temos textos bíblicos para pregar sobre isso também para essas pessoas, sim ou não? Não, irmão, eu só vou abrir a Bíblia aqui e vou ler um versículo e já era, eu leio aqui para ele, se ele quiser seguir a Jesus bem, se ele não quiser, amém. Jesus fazia assim? Com cada tipo de pessoa, com cada personalidade, Jesus
entrava ali na realidade de vida da pessoa e pregava para aquela pessoa. Então nós precisamos seguir as pisadas e o exemplo do nosso maior professor, que é Jesus. Capítulo 3. Vamos pensar agora sobre o desafio, irmãos, de evangelizar as cidades e também o campo. E aqui eu confesso para vocês que me chocou, irmão Marcelo, e eu vou de trás para frente de propósito, porque eu nunca tinha lido em um livro de evangelismo, de missiologia, sobre a necessidade da pregação para as pessoas que ainda vivem no campo, no ambiente rural. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que reside em um sítio em Indiaporã, aqui pertinho. Lá do sítio que ela mora, na cidade, deve dar aí uns 6 km. 6 km. E ela tem o carro, e ela é evangélica, era católica de berço e converteu-se a Cristo. Teve um encontro com Cristo e frequenta uma denominação evangélica em Indiaporã. Todo domingo de manhã ela coloca no grupo da família que está onde? Na igreja, no culto. Agora eu pergunto para vocês, são todas as famílias rurais que têm carro, moto, condução para ir à cidade? E o que a gente faz com essas almas? Larga lá? Agora, você quer ver o trem apertar, Juninho? Jesus já tinha falado, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É claro que eles têm o interesse de ganhar um franguinho, ganhar um porco, ganhar uma dúzia de ovos, né? Mas aquele pessoal lá, até esqueci agora que as crianças morrem de medo, colocam as máscaras, é isso. Aquele pessoal vai nos sítios, faz uma cantoria. Quando era criança eu morria de medo daquele trem, misericórdia, não sabia o que era aquilo. É nesse período, né, que antecede o Natal, por conta de uma tradição do catolicismo. Mas eles vão. Não vão para pregar o evangelho, para pregar uma mensagem bíblica, mas vão. Irmãos, eu acho que eu nunca vi um projeto evangelístico para alcançar sitiantes. A única coisa que eu vi parecido até hoje, em uma cidade não tão próxima aqui, a nossa, uma igreja abriu um ponto de pregação que tornou-se uma congregação fixa em um assentamento, no meio de um grupo desse MST, do Movimento Sem Terra. Abriram um ponto de pregação lá para pregar para aquelas pessoas, muitas almas foram ganhas, batizadas, e construíram uma igreja lá. Por quê? Por conta da preocupação com o campo, com o ambiente rural. O que nós podemos fazer? Olha, eu conheço alguém que mora num sítio e tem amizade com os sitiantes vizinhos. Vamos marcar uma visita nesses sítios. Tô sabendo que a dona do sítio lá está doente. Pergunta se eu posso ir lá orar por ela. Pergunta se a gente pode ir lá fazer uma oração. Então, irmãos, é uma preocupação que nós como igreja precisamos desenvolver. Precisamos ter. Depois, quando a gente fala das cidades, que é aquele aglomerado de pessoas morando próximas, residindo todas próximas e que
cria-se um desenvolvimento maior, como nós sabemos que são as cidades, eu fiz questão de colocar aqui, ó, de propósito, alguns poucos desafios. Por que eu coloquei a palavra poucos aí, em letra maiúscula? Porque os desafios de ganhar almas e evangelizar nas cidades são muitos. Olha aí na tela alguns exemplos: pobreza, miséria, fome, vícios de todo tipo, álcool, drogas lícitas, drogas ilícitas, violência. Quem está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vocês estão acompanhando as notícias? Irmãos, o que é aquilo? Até fizeram uma brincadeira chata, mas é uma realidade, é uma sátira. Fizeram uma brincadeira assim nas redes sociais. As pessoas que moram na Palestina, que está havendo lá a guerra entre Israel e o grupo terrorista, as pessoas que moram na Palestina assistindo TV e dizendo: olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, como se eles estivessem dizendo: lá também está tendo guerra, lá também está tendo guerra. Violência, irmãos, violência extrema, absurda. Criminalidade, lá por exemplo, por que é a queima dos ônibus, do trem, o ataque lá? Por quê? Criminalidade. O crime manda mais do que o governo, o crime manda mais do que as leis, o crime manda mais do que os cidadãos de bem. Aí você quer ver qual que é o desafio? Os criminosos respeitam a igreja. Os criminosos respeitam os pastores que têm bom testemunho. Tem muitas favelas lá que ninguém entra, mas se chegar um pastor que eles sabem que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, entra. A grande questão é o quanto a igreja tem impactado esses lugares, para que esses lugares sejam mudados, transformados. Parece não haver um impacto, parece não haver uma transformação. Criminalidade, desemprego, irmãos. Muita gente que nós vamos pregar para eles hoje em dia, a pessoa está em pobreza, em miséria, em fome, por conta do desemprego. Desrespeito. Hoje, se você precisar discutir, por causa de uma questão lá entre os animais, teu cachorro mordeu o cachorro do outro. É melhor você brigar com o dono do cachorro do que fazer alguma coisa para o animal. Porque as leis completamente inversas. Isso acontece por quê? Desrespeito absurdo, a falta da educação em todos os sentidos. As crianças hoje vão para as escolas, a maioria das vezes é para passar tempo, não é para aprender. Nós temos um índice gigantesco de crianças saindo ali dos prés, entrando no primeiro ano, segundo ano, sem saber ler. Sem saber ler, isso é um absurdo. E é algo que propõe um desafio para a igreja. Quem aqui já viu o projeto de alfabetizar pessoas analfabetas na igreja? Quem já viu isso? Nunca viram? Olha só, irmãos. Aí você estava se perguntando ao longo desse mês: Deus, o que tem para a gente fazer para evangelizar? Tudo isso. Você é uma pessoa boa para ler e escrever? Conhece alguém analfabeto? Pega essa pessoa para ensiná-la. Você vai ganhar Jesus, você vai ganhar essa pessoa para Cristo através disso. Eu lembro de um irmão que congregou conosco, em uma congregação que era mais um trabalho missionário do que uma congregação em si, no ano de 2014, e ele era analfabeto, um obreiro. E uma das irmãs tinha uma facilidade extrema com questões assim de pedagoga. Ela ensinou ele a ler e escrever. Ele estava no início da fé, até hoje ele é um obreiro da casa de Deus, aprendeu a ler com a Bíblia e ler a palavra de Deus nos cultos, em casa, no altar. Essa alma aí, irmãos, dificilmente vai se perder.
E é um galardão para a irmã que trabalhou com essa vida. Depois, as questões de saúde. E aí eu vou pegar tudo isso e dizer para vocês que em cada um desses pontos a igreja pode fazer um trabalho social, um trabalho de evangelização. Tá aqui o irmão Serginho, participa todos os anos, né, Serginho? Já uns 3, 4, né? Desses trabalhos sociais em datas específicas do ano, para alcançar esses grupos de pessoas. Não, irmão, Jesus disse só ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sim, mas Tiago disse que a fé sem obras é... Que jeito que é que nós mostramos a nossa fé para o mundo? Através das nossas? Eu sempre dou esse exemplo aqui para vocês. Você vai visitar um irmão que está desempregado, passando necessidade dos alimentos. Você chega lá, lê 10 capítulos da Bíblia, ora 2 horas por ele e vai embora. Resolveu o problema dele? Olha, irmão, eu podia ter levado uma cesta. Não levou por quê? Não, eu só fui pregar. Você deveria ter pregado com a cesta também. Não, eu só fui para saciar a alma dele. E o corpo? E a barriga? Então, nós podemos e devemos, como igreja, representantes de Cristo nessa terra, aproveitar essas situações, esses desafios, para pregar o evangelho de Cristo para as pessoas. É claro que, a gente já citou aqui, tem muito aproveitador, tem muito folgado, tem muito preguiçoso, e é por isso que cada igreja local, cada denominação, cada obreiro, cada obreira que trabalha nesse tipo de função, deve ter um olhar ali acurado, para ver se a pessoa é um necessitado ou um folgado. Amém? Vamos avançar. Capítulo 4, evangelizando grupos marginalizados. Gente, quem são os grupos marginalizados? Olha só, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Quero só ver se vocês vão entender, hein? Quero só ver. O que é que nós temos aqui? Ou o desenho foi muito bom, ou vocês estão maravilhosamente craques em compreender desenhos abstratos. Esse aqui ficou bom, né? Os outros, Deus me livre. Gente, olha só. Nós temos aqui 2 ruas, ou 2 rodovias, ou 2 caminhos. Certo? Os carros, as motos, as bicicletas, os pedestres não devia, mas também faz isso. Eles estão sempre aonde? Eles estão nas vias, de ida ou de volta, sim ou não? O pedestre que geralmente gosta de andar no meio da rua, não deve? Onde é que ele deve andar? Na calçada. Que também é chamado do quê? A via pública, que no caso ali é a margem. É a margem da rua, a margem da rodovia. Todos vocês vão lembrar que quando nós temos uma avenida ao lado de uma rodovia, é chamado do quê? Marginal. Porque está à margem. Quem são os marginalizados? As pessoas que vivem à margem da sociedade. Não entenda marginalizados aqui como marginal, né? O brasileiro criou esse nome para o criminoso. Isso é um marginal. Isso aí é um marginal. Ó. Isso aí, meu Deus, só Jesus para ter misericórdia. Isso é um marginal. Mas por que criou esse nome? Porque são pessoas que vivem à margem da sociedade. Não estão inseridas na sociedade como uma pessoa comum.
eles vivem pelos cantos, eles vivem afastados, eles vivem às margens. E olha só, a questão econômica separa as pessoas. Já perceberam isso? O grupo de mais riqueza só convive com o grupo mais rico. O grupo de menos só convive com o grupo de menos. Esse pessoal mora nessa determinada região porque ganha X, aquele mora naquela porque ganha Y. A economia separa as pessoas. Outro ponto, a religião. Porque muitas pessoas pensam que, olha, como eu sou um cristão, um evangélico, um pentecostal, eu não vou nem dar bom dia para aquele camarada que eu sei que é espírita, porque ele não crê em Jesus igual eu. Eu vou passar por ele e ainda vou estender a mão. Então a questão religiosa separa as pessoas. Outro ponto, a cultura. As culturas também separam as pessoas. A sexualidade, irmãos, que é um desafio que está aí diante da igreja. Antigamente, se nós pensarmos aí de uns 30, 40 anos atrás, as pessoas que optavam por uma sexualidade diferente da que Deus estabeleceu e da sexualidade biológica que Deus criou, macho para ser macho e fêmea para ser fêmea, essas pessoas viviam às margens da sociedade. Hoje já está virando moda, né? Hoje já ultrapassou aí os limites. Mas ainda são pessoas consideradas marginalizadas. E aí, o que nós temos? Olha só, alguns grupos. Pessoas de baixa renda, que são economicamente chamadas de pobres, muitas vezes são deixadas de lado. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Pesado isso aqui, pesado. Muitas igrejas não evangelizam, não abrem trabalho e não querem saber das pessoas que vivem nos bairros mais pobres. Não sei nem se dá para chamar de igreja. Porque aquela pessoa, se ela aceitar Jesus e vier congregar aqui, a contribuição dela é muito pouquinha. Isso não deveria existir no meio do povo da Bíblia, do povo de Jesus. Mas existe. Existe. Outro grupo, os idosos. Dificilmente há campanhas evangelísticas focadas para idosos. Graças a Deus por trabalhos que existem na Santa Casa, trabalhos que existem nos asilos, trabalhos que existem em casas de repouso, trabalhos que existem em casas de recuperação. O que tem de gente que fala mal desse tipo de trabalho, irmão, é porque nunca foi, nunca fez, não dá R$1 de oferta para o camarada que está lá trabalhando, porque se ele fosse ou fizesse, ele parava de falar mal. Se ele visitasse um trabalho desse e visse a necessidade, ele parava de falar mal. Parava no mesmo dia. Uma situação dessas, uns tempos atrás aí, a mulher lá visitar, mandar lá cheguei lá, o sofá grandão assim, lá, fazia tudo sentadinho, forte. Dá dó, não dá, irmão Fábio? Irmãos, no último culto que nós fomos à Santa Casa, tá aqui o irmão Joab, o pai dele, o pastor Antônio, é o líder lá, também trabalha o irmão Braga, que é o esposo da irmã Ivana, e vários outros irmãos. Nós fomos e havia uma senhora, já passa dos 70, pediu para orar pelo irmão dela, que congregou aqui conosco muitos anos, e hoje está completamente fora de si por conta da idade. E ela pediu para ir, e nós fomos lá orar por ele no quarto. Se vocês verem, 90% das pessoas que estão internadas aqui na Santa Casa de Fernandópolis são idosos. Esse projeto ali no Vicente, No asilo? começou com o pastor Antônio, foi lá levar a ceia no antigo cordeiro do Rosa Amarela. Olha aí, era um irmão que estava morando lá.
E aí começou o trabalho. Olha só. E aí para você ver, hoje tem gente que está frequentando, né, a gente que é obreiro novo, que está morando agora, que é um presbítero Valdemar. Aí ele começou agora a pregar lá no Corinto, que a gente vai buscar. Olha só. Então ele chega lá, vai a caráter social, com a sua bolsa. Que bênção. E tem a oportunidade dele dar uma saudação e dar. Irmãos, agora aí nós estamos falando de uma pessoa que já é um irmão. Agora pense quantos senhorzinhos, senhorinha que ali, às vezes sem esperança, está próximo de findar os seus dias, sem conhecer Jesus, que está tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho e entregar-se a Cristo. Você falou, a hora que chega lá, eles ficam contentes. Eu ainda não tive vontade de ir lá no fundo, mas como o pastor me dizia para ir lá buscar eles vêm todos. Irmãos, esse grupo aqui, ó, a maior necessidade é atenção e ouvido. É a maior necessidade. Depois, aqui, ó, nós podíamos ficar a aula toda só aqui. Outro grupo, os homossexuais na sua mais variada definição, né? Porque hoje já é a LGBTQIA+, e não sei o que lá. Tá Só Deus sabe, irmão. Diz que para abrir um Face novo, diz que tem lá mais de 70 gêneros. Que a sociedade moderna não chama de sexo, masculino e feminino. Chama de gênero. Mas nós sabemos que pela Bíblia é sexualidade, macho e fêmea, que foi assim que Deus criou. Agora, porque a pessoa está nessa vida, nós vamos deixar de apresentar Jesus? Nós vamos deixar de falar para ela, olha, todos nós somos pecadores, necessitamos da transformação de Cristo e assim por diante? Aí nós podemos falar dos índios, do grupo dos desempregados, dos viciados em geral, seja em drogas lícitas ou ilícitas, os deficientes físicos, que o nome mais correto, mais formal, pessoas com necessidades especiais. Esse grupo, irmãos, deve ser alcançado por nós como igreja. Trabalhos como Libras, que alcança grupo de surdos e mudos. Trabalhos para auxiliar pessoas cegas para vir ao templo. Rampas de acesso que graças a Deus hoje já tem. Infelizmente tem muitos irmãos que não respeitam, mesmo na porta das igrejas. Chega para lá ungido. Mas deve ter, acho que até por lei, né? Hoje por lei já tem que ter e deve ser respeitado essas rampas de acesso para as pessoas que não andam. Por quê? São almas, são pessoas. É uma vida que precisa de salvação, assim como todas as outras. Vocês querem ver um exemplo? Eu conheci há poucos dias atrás uma criança. Os médicos ainda estão averiguando, diagnosticando, mas o pai da criança me disse que é 99% de certeza que a criança é autista. A criança fica extremamente assustada até com latidos de cachorro. Latidos de cachorro muito próximo, a criança já fica apavorada. E uma vez uma irmã falou para mim que tinha uns projetos assim, e eu fiquei pensando, mas nunca tinha visto. Vocês já pararam para pensar que em um ambiente de culto onde a questão de sonoplastia for muito alta, deve ser pensado uma forma para que esse grupo possa estar na igreja? Porque o som alto faz com que eles fiquem apavorados. Irmão Micael, pode-se pensar de um ponto estratégico do templo que pegue menos som? Sim. Já tive experiência de congregar conosco idosos e nós colocarmos as cadeiras deles bem debaixo da primeira caixa de som da igreja, porque ali eles conseguiam ouvir o que estava sendo pregado. Lá no fundo eles não conseguiam.
E onde é geralmente que os idosos sentam? Lá na última cadeira. Então nós temos que pensar essas coisas. Olha, irmão, recebemos uma criança, parece que é especial nesse sentido e tal. Vai ali, averigua no templo. Esse ponto aqui do fundo pega menos som. Conversa, não com a criança, com a mãe, com o pai, com a família. Se vocês ficarem aqui, a criança vai ficar mais bem acomodada, não vai se sentir mal. Maravilha! É uma forma de alcançar aquela família que tem uma pessoa com necessidade especial. Não, irmão, coloca em qualquer lugar aí, quer vir na igreja, vem, não quer vir, não vem. Será que seria assim que Jesus faria? E por fim, o capítulo 5, da colheita ao discipulado. Gente, o que é um novo convertido? Se nós formos fazer uma ilustração, ele é como uma criança recém-nascida. Não adianta esperarmos maturidade de uma pessoa que vem a Cristo hoje e se converte hoje. Vocês querem ver um exemplo disso na Bíblia? O apóstolo Paulo. Paulo se converteu numa experiência maravilhosa, sim ou não? Olha o cenário. Paulo está indo para Damasco, para perseguir quem? Os cristãos. Aí Paulo tem um encontro com Cristo, ou Cristo tem um encontro com ele, e ele tem a vida transformada, conforme Atos capítulo 9, Ananias vai lá, ora por ele recupera a visão, a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo. Paulo é um novo. O que Paulo tem a brilhante ideia de fazer? Ele estava em Damasco, ele vai para a sinagoga, Marquinhos, de Damasco, e a hora que ele chega na sinagoga, todo mundo diz assim: chegou o grande fariseu Saulo, vem pregar para nós, discípulo de Gamaliel. Aí Paulo abre as escrituras e prega na sinagoga de Damasco que Jesus era o Messias. É claro, irmão, ele estava empolgado, porque ele tinha acabado de ter um encontro com Jesus ressuscitado, mas ele foi muito leigo naquilo, porque ele imaginou que por ser quem ele era, e a experiência que ele teve, as pessoas em Damasco iam aceitar. A Bíblia diz que quiseram matar ele. Matar ele. E ele teve que fugir escondido de Damasco. Aí ele foi para o deserto da Arábia, 3 anos e meio. Depois voltou para Tarso, 11 anos. E aí sim, agora, maduro, experiente, é que Barnabé vai lá buscar Saulo para ajudar na obra de Deus. Então Saulo teve uma atitude de um novo convertido. Agora em Damasco, ninguém conversou com ele: olha, Paulo, acho que é melhor você ter um cuidado aí, você vai sábado lá na sinagoga, se você pregar esse negócio, eles vão querer te matar, vai com calma, você não deve se apressar. Então, queridos, Paulo foi um exemplo disso, como um novo convertido. E aí, o que nós temos, conforme a Bíblia, e os trabalhos, livros, materiais de evangelismo para esse grupo? É o discipulado. O discipulado nada mais é do que a igreja e os irmãos que já são maduros, formando o caráter de discípulo de Jesus no novo convertido. Seja através de um grupo da igreja, seja através de pequenos grupos nas casas, cultos nos lares, células nas casas, e seja através do discipulado 1 a 1. Às vezes você tem um amigo que aceitou Jesus, que voltou para a igreja, que é próximo teu, você pode ser o discipulador dele, se você é um cristão maduro. Vou convidar você para a gente orar uma vez por semana, lá na sua casa ou na minha. Vamos estudar a Bíblia junto? Vamos estudar a palavra junto?
O que é isso? É o discipulado. É o discipulado. E aí, queridos, nós temos aqui, ó, pensando como igreja, pensando em uma igreja local, classes específicas. Por exemplo, vamos ter uma escola bíblica. Pegue o grupo novo convertido e faça uma classe específica com aquele grupo. Para quê? Para ensinar os pilares da fé para aquele grupo. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia. Dá uma Bíblia para essa pessoa. Ó, isso aqui é a palavra de Deus, você pode levar para casa, leia todo dia um pedacinho. Isso é discipulado. Depois, materiais próprios. Irmãos, na maioria dos casos, você pega um livro de teologia lá, por exemplo, de teologia sistemática, que são as principais doutrinas, costumam ser livros robustos, 400, 500, tem até de 1.000 para 1.300, 1.400 páginas. Você vai dar um livro desse para o novo convertido? Ele vai ler alguma coisa? Ele vai entender alguma coisa? É claro que não. Então, materiais específicos, livros, folhetos, uma revista de discipulado ali, simples, com os pontos principais da fé, vai ajudar essa pessoa. Depois, professores, discipuladores preparados. Não adianta, nós vamos ter discipulado. Aí chega lá, o aluno fala assim para o professor: professor, como que eu faço uma oração? Eu sou novo convertido, eu só sabia fazer 10 Ave Maria e 36 Pai Nosso. Aí o professor fala: não sei te ensinar a orar não, ora aí. Professor, estou querendo ler a Bíblia, o que você me aconselha? Eu começo, o que eu leio? Não, você abre aí, o que cair você lê, cada dia você lê um pedacinho e pronto. Discipuladores, professores preparados. E por fim, atividades e participações especiais com esse grupo. Irmãos, vai adiantar pegar um novo convertido e colocar ele à frente de um departamento? Pegar um novo convertido e dar uma responsabilidade para ele que exige maturidade? Claro que não. Deve-se haver trabalhos e participações específicas para esse grupo. É claro que aqui nessas 4 aulas nós fizemos um panorama sobre a evangelização, mas o que eu quero concluir essa matéria falando para você e para mim, ao meu e ao seu coração? Há muitas almas para nós alcançarmos. E há muitas formas de nós pregarmos o evangelho para essas pessoas. E Deus não está contando com o Joãozinho, com a Mariazinha, com o fulaninho. Se o fulano tivesse na igreja, se o fulano se o fulano... Não. Deus conta com você e comigo. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos finalizar aí